Quando você achar que importar da China é difícil demais, se liga só na história do Fredson. Ele começou importando da China já com os nossos containers compartilhados, literalmente no pico da pandemia. Mas a história dele é muito legal e eu tenho certeza que é uma história importadora que vai inspirar muitos de vocês que querem começar a importar da China aqui com a China Gate. Como que você conheceu a gente, né? Como que você conheceu a China Gate? Como começou a sua história aqui com a gente, você lembra? Eu lembro sim. A China Gate começou, eu acho que foi em 2018, 2019, por aí, né. Faz tempo já. Eu já importava algumas coisas via AliExpress, né, para o meu uso aqui, Aham. né. Eu comecei a importar algumas luminárias para o meu apartamento, né. Naquela Uhum. época eu era CLT, eu trabalhava em uma empresa que ela é ainda até hoje, né, ela faz peças automotivas, né, peças para Aham. motor. E eu via que ela importava algumas peças também, né, ela não fazia 100% dentro da empresa, né. E eu vi que aquilo ali era uma boa, aquilo ali era o futuro, né, mas nem todo mundo conseguia importar, era muito Sim. burocrático naquela época, né. E aí eu comecei a pensar nisso aí comecei a importar algumas coisas para mim, para adquirir experiência. E quando foi acho que 2000 no finalzinho de 2019, não, no começo, aí eu falei o seguinte, eu falei: "Olha, eu vou começar a ver se eu trago algumas pecinhas do Alibaba". Comecei a trazer sensores de automóveis, essas coisas, e começou a dar certo, né. Aí só que chegou num ponto que você não consegue escalar, você Não. comprando poucas peças, né. Eu falei assim, falei: "Eu preciso dar um jeito de arrumar mais quantidade, né", só que por lá não tinha como, porque não entrava nota. Foi aí onde eu passei a pensar em abrir empresa, né, mesmo Aham. sendo CLT, eu falei: "Eu preciso de um Estava no de um CLT ainda então, né? Estava no CLT ainda, não havia saída. Até porque, assim, como eu não escalava, eu ficava naquele receio, que acho que é o Não receio que tem, todo mundo né, tem hoje em dia. não tinha um teto, né, não ia mais, né? Não ia mais, né, mas assim, já era uma coisa que girava. Eu falei: "Olha, Aham. dá para viver disso aqui". A intenção era a minha esposa estava grávida na época, né, e a minha filha nasceu acho que em novembro de 2019, né. Nisso, quando ela nasceu, eu falei: "Poxa, agora é hora de eu sair", né. Sim. Aí foi aonde eu abri um CNPJ, né, e comecei a lembrar do Rodrigo, que eu via ele no YouTube, né, ele falando sobre Aham. importação, e eu falava assim, eu falei: "Nossa, isso é muito burocrático", né, ele fala parece ser simples, mas Mas não é. a documentação que eu via com a empresa mexendo com documentos de importação, isso, aquilo ali, eu falei: "Isso não é para mim". Falei ainda Uhum. mais para começar sozinho, né. Sim, Aí lembrei parecia dele. distante, né? Isso. Aí eu lembrei dele, eu falei: "Cara, tem essa China Gate aí que eu vou entrar em contato com eles para ver como que é, né". Já com o Aham. CNPJ ativo, e entrei em contato, foi ele mesmo que me atendeu na época, eu me lembro disso, acho que foi, se eu não me engano, foi junho ou julho de 2019, por aí. E aí Nossa. começamos a conversar, e nisso foi, aí eu fiz a minha primeira importação. Nessa primeira importação aí foi tudo bem, naquela época não tinha muita gente importando, o negócio vendeu assim, muito rápido. Rápido. Você lembra quanto que foi? Foi um container? Foi já Não, no não foi compartilhado? container não, acho que foram 2 metros cúbicos. Até Nossa. porque, assim, minhas peças elas são pequenas, né, então para mim Aham. encher um container vai Nossa, é muita muito, né? muita grana. Então eu trago por metro cúbico, que é o que Aham. me supre aí por 4, 5 meses de peças, né. E tem aquela, por exemplo, a gente importação, ela trava o nosso fluxo de caixa, sempre. Sim. Porque a gente sempre tem que pagar para produzir, Dinheiro né, na frente, né? dinheiro na frente e esperar para entregar lá no armazém, e aí a gente já começa a pagar algumas coisas lá, frete, essas coisas. Quando chega aqui, que a gente paga os impostos, a gente vai começar a vender. Isso quase 80 dias depois de você ter iniciado a Isso. conversa com o fabricante, né, e isso trava muito o fluxo de caixa, né. Mas hoje a gente já está com uma quantidade maior, eu já trago peças maiores e mais pesadas, né. Aham. Eh, Já e aumentou seus SKUs então?
Aumentamos sim, né. E só que assim, tem itens que não dá para você, por exemplo, para nós hoje não dá para a gente importar, porque são muitas variedades, né, e o que que trava? É a quantidade mínima lá na China. Aham. Tem fabricante que quer que a gente compra 5.000 produtos de um produtinho que ele tem lá de cada, e a variedade é muito ampla aqui no Brasil, para vários veículos, não é isso? Sim. E foi aí onde veio a ideia agora, que mais na frente eu falo dela, da gente começar a produzir alguma coisa aqui no Brasil sobre esses itens, né. Aham. E lá mais pra frente a gente fala nela. Uhum. Mas foi aí onde eu conheci, né, os vídeos do Rodrigo, né, me passou confiança, que naquela época tinha muitos relatos de pessoas que pagavam empresas e dava problema em documentação, mercadoria ficava retida. Sem falar Sim. no medo que a gente tinha de pagar adiantado pra um chinês Não chegar, e né. não mandar e não mandar. E assim, quando eu falei que eu ia começar a importar, eu falei pra mim mesmo, eu falei: "Eu quero uma assessoria que faça tudo 100% correto", né. Eu não quero que a mercadoria chega ali, trava por uma falta de documentação, por um NCM errado, né. E Uhum, com certeza. foi a única empresa na época que dava esse tipo de assessoria, porque o restante era despachante aduaneiro que só queria trazer para você um container fechado. Eu falei: "Pra gente, a gente não consegue ainda". E É. eu falei: "Então como você vai começar a importar um container fechado?". Era muita grana naquela época, você teria que recorrer a bancos para poder financiar tudo isso, né. E Hoje até não, hoje, hoje né, até no assim, tem gente que não consegue começar com container fechado hoje, né. É impossível, né, não é impossível, mas às vezes é igual você falou, tem que recorrer a banco, investidor, botar muito mais porque você já bota muita grana na frente na importação, né. No fechado é muito mais, né, o investimento é muito maior. sim, sim. E assim, o que eu falo hoje em dia é, importar hoje em dia o caminho tá todo asfaltado. Antigamente, quando começou isso aí, era mato, né. O Rodrigo mesmo, ele foi pioneiro nisso aí, porque eu não conhecia outra empresa que trazia essas importações fracionadas, né. Sim. E isso, assim, para quem estava começando na época, isso foi muito, assim, como que se diz, facilitou muito isso, É, né. o Aí container compartilhado a gente que colocou mesmo no mercado, né, o termo, a forma que a gente trabalha. Hoje a gente sim, a gente sabe que tem outras empresas que fazem, mas foi o Rodrigo mesmo, foi a China Gate que consolidou isso no mercado, porque a gente escutava muito, igual você falou: "Ai", ia lá no despachante ou até com outras empresas e a pessoa falava só de container fechado, container fechado, container fechado, acontecia isso aqui com a China Gate quando a gente não tinha o compartilhado, né. A gente falou: "Cara, tem muita gente que quer e não consegue trazer pequeno, por quê?", né, a gente precisa achar uma forma de atender essa galera, né. E sim. daí foi assim que saiu, a partir da necessidade, né, de mercado, a gente conseguiu trazer o compartilhado para contribuir aí com os iniciantes, com os pequenos, com os médios, enfim, com todo mundo. E às vezes a pessoa tem até grana para fechar um container, mas acontece, a pessoa fecha um container de um produto e traz no compartilhado outros produtos, né, produtos que não precisam de tanto volume ou produtos que são volumes pequenos, então é difícil fechar um container, daí vai da estratégia de cada um, né, de negócio. Sim, exatamente isso, né. Eu mesmo aqui, quando acaba alguma coisa que são aqueles itens minúsculos mesmo, tipo algumas válvulas, algumas coisas, eu trago no aéreo, que Ah, você usa o aéreo então uso bastante? aéreo sim. E assim, é muito simples, né, não é aquela coisa também burocrática, né, então Sim, dá para fazer no aéreo alguma coisa, outras coisas não, outras coisas são pesadíssimas, não compensa o é. frete. O que tem peso no aéreo não dá, porque daí o frete Agora fica muito mesmo, caro. né, agora mesmo aí com essa guerra e essas coisas aí, agora é uma boa oportunidade, porque o dólar caiu, É, né. Eu me lembro que acho que foi ano passado, eu cheguei a pagar aí o dólar a 5,60, 5,60, acho que foi o ano passado mesmo, né, estava muito baixo. aham. Ó, é uma ótima oportunidade para quem quer começar isso daí, né. E Sim, assim, aproveitar. o dólar nem sempre
assim, uma coisa que impacta muito, né, por quê? É para todo mundo, o dólar não aumenta para uma empresa só. Então Exatamente. ele vai aumentar, ele vai cair, o importante é você seguir, né. Faça os seus custos aí, vê a viabilidade. Hoje em dia está mais difícil você vender o produto que você importa, do que você importar. Antigamente era o É. contrário, né, chegava aqui e varria, principalmente naquela época da pandemia, né, que travou muita coisa lá, muito container, tinha muito atraso, as empresas aqui do Brasil deixaram faltar peça por conta disso, né. Tudo estava em falta, né. Vendia muito bem naquela época, né. Hoje em dia você precisa se preocupar mais em vender do que importar. Tá muito mais fácil importar hoje em dia, né. É, exatamente, é o que eu falo para todo mundo que a gente conversa, assim, que, por exemplo, você tem que se preocupar em vender seu produto, você tem que se Sim. preocupar com a sua operação, em produtos novos, em como melhorar, em como vender mais e não se preocupar com a importação, porque senão é mais um trabalho que você tem. A importação ela ainda assim ela é fácil, né, hoje em dia, mas ela ainda assim demanda uma energia, né, é burocrática, enfim, tem muitas questões, então vocês têm que contar com nós, né, falo nós porque a gente aqui da Chinagate, mas contar com quem sabe fazer e ser seu parceiro mesmo, né. Eu gosto de falar que a Chinagate ela é o setor terceiriza seu setor terceirizado da importação, né. Tem gente que terceiriza o marketing, contrata uma agência de marketing, e a gente é como se fosse essa terceirização, porque daí você consegue se preocupar 100% na sua operação, em vender produto, em precificar da forma correta, em achar coisa nova, do que ficar ali se preocupando com negociar, com, ai, falar com despachante, resolver com despachante, fazer custo, enfim, né, que demanda é mais um trabalho, né. Assim, outra coisa que eu achei muito fácil foi saber, né, o quanto a peça ia chegar aqui, cada produto ia chegar aqui no Brasil, né, e assim, a simulação de custo que vocês fazem aí pra gente, ela bate em cima. Ela nunca falhou. E assim, sempre bate um pouquinho para menos. Depois que Aham. finaliza tudo aqui, que a gente olha lá, bate sempre um pouquinho para menos o valor ali. Então isso facilita bastante a gente ter uma visão de quanto vai chegar cada produto, né, o quanto você vai poder revender, você faz um campo de pesquisa ali, se tem alguém vendendo mais barato do que aquilo que vai chegar, facilita Sim. bastante isso, hoje em dia. É previsibilidade, né, porque não adianta, importar sem saber custo, é um tiro no escuro, né. Não tem como, às vezes eu converso, assim, já escutei gente: "Não, ó, porque eu já tô negociando aqui com o fornecedor", falei: "Tá, mas você já fez custo?". Falei: "Gente, como que você não faz o cálculo de custos?". A gente tem a conta de padaria que a gente fala, né, e faz assim: "Ai, pega o produto, faz vezes 2,5", mas assim, é uma conta de padaria. Não é 100%, tem alteração, né, e faz ali vezes o dólar. Então assim, cara, o cálculo de custos tanto é que a gente fala, aqui na China nenhuma importação sai sem cálculo de custos, que é uma das principais coisas, porque é a partir disso que você vai fazer sua tomada de decisão, né. E por isso que a gente tem tanto cuidado em entregar o número 100% correto. Lógico, às vezes tem uma oscilação ali, porque, a gente fez no dólar a 5 e você vai fazer o pagamento, o dólar tá 5,3, 5,5 ou abaixou um pouquinho mais, né, enfim. Mas não tem como, imagina você botar ali 50.000 reais e de repente fica 100. É. É um perigo, né. Pô, e aí, o que que eu vou fazer? Não pode, né, isso não pode acontecer. Aqui pra gente sempre tem dado pra baixo um pouquinho, né, Pra nunca baixo. chegou a aumentar. É, nunca chegou a Ah, aumentar não. Não sei é. outros nichos aí, né, que o pessoal importa, se Mas a tem gente muita escuta muito isso, é muito normal, assim, geralmente às vezes a gente até escuta cliente falando: "Nossa, vocês devolveram um pouco de dinheiro", né, porque às vezes faz pagamento e na hora que a gente vai fazer o pagamento, a gente devolve um Pix, fala: "Nossa, mas eu tô pagando e tô recebendo o Pix de volta", porque na maioria das vezes acontece isso mesmo, que a gente passa um custo, ai, sei lá, 30.000 e sempre, sei lá, 28, 29, né. Nunca a gente tenta sempre chegar o mais próximo da realidade, né, e também não suba, né, esse é o cálculo, que é melhor ser mais barato do que ser mais caro, né, essa é a nossa premissa, né, a gente trabalha assim. sim, mas é
É muito bom isso daí, porque você consegue ver mais ou menos o preço que o teu item chega, né, e antes enquanto eles estão lá, a fábrica lá preparando tudo, aí a gente vai aqui, olha, ver se tem um concorrente, ver se o preço está batendo com alguma coisa, isso te dá uma segurança, você fala: "Não, vai chegar num preço que eu possa revender e ter lucro", né, porque também não adianta você vender e não ter lucro, você só É, vai desgastar seu tempo, né, vai trabalhar e no zero a zero, e né. é uma coisa que vai muito tempo, pelo menos lá na China, é isso, é você conseguir uma fábrica séria para poder fazer isso, porque nem sempre são fabricantes, né, eles são intermediários, e Isso. você fica eu mesmo no começo aqui, eu ficava madrugadas inteiras falando com eles, né, Você porque procurou assim você encontrou é. todos os fornecedores no Alibaba? Sim, todos tem Sozinho? alguns eu conhecia de antes, né, daquela outra empresa que eu trabalhava, que Ah, fazia tá. visita lá, né, então a gente conhecia alguns já de antes, né, mas não eram 100% não, eram poucos. A gente vai conhecendo, vai pedindo foto de produtos, vídeo, essas coisas, eu sempre tomei esse cuidado, entendeu. Sim. E muitos deles eu comprei umas amostras na frente, produto vinho, Antes. até eu mesmo vendo aquelas amostras ali, eu conhecendo do produto, de como ele é feito, né, isso aí já é uma experiência que eu trabalhava com isso antes, né. Aham. Eu conhecendo ali, às vezes eu ficava um pouco apreensivo em soltar aquilo ali no mercado e falava o seguinte, falei: "Não, eu vou pegar essa amostra que ele me vendeu, vou colocar ela no mercado aí, se daqui 90 dias, 4 meses, não der problema, eu compro dele". É E ia boa. procurando outros, né, separava tudo certinho Legal. e ia vendo as melhores qualidades, porque lá tem qualidades infinitas. Tem de tudo. Tem da Quem primeira fala linha que produto da China é ruim até aquela linha que você fala assim mesmo, essa não serve para nada mesmo, né. é, Mas nem tudo são flores, né, eu já tive problema com algumas coisas que vieram errada, viu. E já mais de uma vez, né, com eles lá. Eles, por exemplo, tem coisas que eu compro que são kits. O que que acontece? Tinha kits que eram 18 peças, acho que uma vez eles mandaram 10 só, dentro de cada no caixa. Aí pra mim, eu não consigo revender aquilo ali. Aí eu falei: sim, "Nossa, porque não tá agora", completo, né. falei: "Agora travou aqui minha operação". Aí eu tive que correr, Eles mandaram fazer o resto ou não? então, apesar que eles mandam, né, eles são, assim, eles são Sim, muito honestos, né, os chineses são muito honestos, eu falo isso sim. sempre, pelo menos que eu trabalho aqui são. Eles mandaram, mas o problema não é eles mandar, eles mandam sem custo nenhum, o problema é o imposto aqui. É, não adianta, né, você vai ter que pagar de novo, né. Aí eu vou ter que negociar com eles para lá na frente eles abaterem esse imposto para mim em peça. Eu falei: "Olha, a culpa foi de vocês, eu vou tomar tanto de prejuízo e o imposto não é barato, né, Não, e porque". fora que você fica com mercadoria parada ali, né, porque assim, você não pode vender. Então você Não. fica com uma parte do teu estoque travado, porque até chegar vai mais, sei lá, 90 dias, né. Aí você fica ali, dos 90 virou mais 90 e é caótico, né. Nesse caso em específico, eu não pude esperar esses 90 dias, eu tive que mandar vir tudo no aéreo. Então, Ah, você mandou de aéreo. eram peças de aço, vieram pesadíssimas, né, eu paguei altíssimos impostos aqui quando chegou, via DHL, frete alto. E aí, lá na frente eu tive que negociar com eles, me mandaram em peça depois, todo Mas o aí valor. depois você conseguiu recompensar o valor. Sempre que aconteceu, eu consegui resolver, né, Ai, mas que isso bom. pra deixar claro que nem tudo são flores, existe É, atrasos, existe, a gente tá falando de um frete marítimo, né, lá do outro lado do mundo, onde tudo acontece, como a gente vê aí. Então, importação é para quem tem paciência, né. Para aqueles é. mais ansiosos igual eu, sou uma pessoa ansiosa, às vezes eu torro a paciência do time aí, né. Falei: "E aí, como é que vai sair? Por que tanta Bora, demora? bora. Fiquem ligado, bora aí que eu tô precisando vender". Mas tem que ter paciência. No final tudo dá certo, né. Sim. Eu até hoje, graças a Deus, sempre as minhas caíram em canal verde, né, nunca tive nenhum canal vermelho para essas coisas, então ajudou muito. Agora eu tive uma importação na época da pandemia, se eu não me engano, foi naquela época que teve uma variante da covid lá, que travou Ai, os portos. 21, E 21, né. isso, teve essa variante lá, eu tinha comprado a mercadoria em dezembro
já tinha entregue no armazém, né? Tudo para sair ali, aí travou os portos lá. Acho que foram 2 ou foram 3 e um desses é a que estava a minha mercadoria, né? Acabou que não conseguiram embarcar. Eh, Aí veio o Ano Novo Chinês, Aham. e eu sei que nessa época eu vim receber em maio a mercadoria. De Nó. dezembro eu só consegui receber em maio a mercadoria. Então, isso aí me gerou um atraso, um transtorno, mas como eu digo, não foi só para mim, né, é uma coisa Sim. que é a mesma, igual eu falo do dólar, né, o pessoal às vezes fala: "Ah, o dólar tá alto, eu não vou importar". Não se apegue a isso, porque é É, para todo mundo. A única coisa que vai variar aí, que vai mudar, é um lote para outro. Por exemplo, se você compra agora com um dólar baixo, né, você não vai conseguir vender ele no próximo nos próximos 90 dias aí, né, com o dólar baixo ainda, você vai ter que esperar um tempo para poder ele estabilizar, porque se você queima exatamente. aquela gordurinha que você compra ali, no próximo ele pode dar um pico aí e você ter que importar a 6, por exemplo. Então É. tudo aquilo que caiu ali não vai compensar, né, é preciso você esperar um pouco, né. Nossa, mas Fredson, você é guerreiro, né, porque você tá aí desde a pandemia. Se você não desistiu de importar da pandemia, você não desiste nunca mais, né. Celular, porque assim, acho que o pior momento, eu acho, você passou por isso, né, porque, Foi sim. nossa, foi Mas caótico. mas assim, na pandemia, nem tudo foi ruim, pelo menos para mim aqui, né, porque, Aham. como eu te falei aí, naquela época travou os postos lá e muitas empresas faltaram peças aqui, né, então quando a minha chegou aqui, Você tinha praticamente estoque, né. praticamente teve algumas lojas aqui que vieram para cima para comprar todo o lote, né, eu tive que pegar um pouco para cada um, né, falei: "Não, não posso te vender tudo porque tem uma pessoa querendo ali também, né". Uhum. Mas e aí eu consegui um pouco, Conseguiu saiu fazer rápido, dinheiro, né. né. Saiu rápido. Chegou também, eu não ficou muito tempo no estoque, saiu rápido essa mercadoria. Ai, que bom. E Essa vo foi a parte boa. É, e assim, você tinha estoque, você conseguia vender a um preço legal, porque a galera estava querendo comprar, né. Foi a Sim, época de quem não parou o negócio na pandemia conseguiu fazer muito dinheiro, né. Porque não tinha nada, né, todo mundo estava refém, todo mundo estava ali. É igual você falou, do dólar, né, mesma coisa, a pandemia veio para todo mundo, o dólar alto vem para todo mundo, o imposto é o mesmo para todo mundo, né, não é diferente para você, para sua empresa, para a empresa do seu concorrente, imposto é imposto. Mas falando ali dos seus fornecedores, hoje você tem uma relação com alguns e você sempre procura fornecedores novos ou não? Como que funciona? Você faz pesquisa? Você ainda tá ali no Alibaba sempre? Você ainda passa madrugada ou não? Como que tá a situação sempre atual? sempre sou eu que faço esse campo aí, entendeu. Aham. Inclusive eu vou a feiras, né, de Automec, pra gente estar olhando alguma coisa nova aí, né, conhecendo esse pessoal. Até, por exemplo, peças novas que tá saindo agora aí, a gente não consegue ver só pelo o Alibaba, porque, por exemplo, tem carros aqui no Brasil que lá na China não tem, então eles estão começando a Sim. produzir essas peças lá. E no Alibaba a gente não encontra essas peças novas. Já em É. feiras aí, o cara já tá no stand dele lá, ele já apresenta isso aí pra gente ver lá, né. Então a gente já cria uma relação ali e começa a conversar sobre isso, né. E aí ele já apresenta outro produto que ele está falando que vai, por exemplo, no próximo mês ele vai lançar, né, e você já fica aquilo ali, ó, se eu trago aquilo ali agora mesmo aqui antes dos outros, já consigo vender adiantando isso, né. Então, Sim. nas feiras é bom por isso. Agora a parte ruim das feiras é assim, é muita assim que eu falo, é muita encenação, porque nem todo mundo é fabricante, são intermediários, então você está comprando um preço maior, né. Nossa, Então, vem bastante trader então também? Eu vem achei que era bastante, mais fabricante. nem todos são fabricantes, né, e eu demorei a enxergar isso, Entendi. por conta de preço. Aí o certo é você mandar alguém na fábrica na China inspecionar realmente a fábrica, aí você vai ter Sim. certeza que você está comprando direto da fábrica, né.
porque você vai pagar bem mais barato. E, assim, uma diferença, eu falo pra você, é uma diferença que você, assim, te alivia muito o teu caixa. Se você Aham. passa a comprar mais dele, né, só que também é muito mais barato. A Trade ele te vende em menos quantidades, né, por É, exemplo, mas você o preço mais alto, né. só que você tem que esperar ele ir atrás do produto, e aí você fica: "Poxa, se ele é fabricante, por que que ele não tem esse produto agora aqui, que ele ainda vai ele não". É. Assim, tá tão na cara que ele não nem sabe o preço pra te falar assim: "Ó, o preço é X agora". Então ele vai pesquisar, então você já começa a falar: "Esse cara não é da fábrica", porque a fábrica já sabe o preço que ela Sim. vende. É que Então assim, o chinês ele sempre vai te vender. é, O chinês quer fazer dinheiro. Então, se ele tem a fábrica lá de garrafa, mas chega você: "Ah, então, olha, eu quero". "Ah, não, eu tenho, espera aí que eu tenho". Eles têm isso no comércio, no B2C, né, lá nas lojinhas, nas coisas são assim, nos traders também, né, então eles eles se viram. Por isso que a gente sempre fala, é importante isso, que você sempre tá atrás de fornecedor, porque às vezes você pede para o teu fornecedor algum produto que ele não produz, em alguns casos ele vai falar que ele tem, mas é. ele vai atrás de alguém, né. Então é sempre bom estar dando essa traqueada, essa olhada, essa pesquisa que é muito importante para você sempre estar comprando da fábrica, estar comprando cada vez mais barato, né. Senão não fica difícil, né. E o que eu sempre recomendo para quem tá nesse ramo ou tá começando é assim, sempre procurem comprar uma amostra antes, né. Sim, Veja sempre a qualidade, solta um pouco do produto no mercado para ver se há reclamação, se precisa de melhoria, se aquela empresa tem condições de fabricar conforme você precisa revender no Brasil aqui, né, se atende para quem vai, por exemplo, se você revende para lojistas, se atende à necessidade deles, você precisa sempre estar atento nisso daí, né, porque, como eu sim. falo, tem qualidades de A a Z. Tem. E A isso é China muito tem de importante, tudo. porque se você, por exemplo, você tem marca própria e você traz um produto novo no mercado para lançar e já lança ele com a qualidade, por exemplo, segunda linha, você não tem certeza se aquilo vai ser uma boa. Já vai É, queimar a tua marca, né. na E marca. hoje em dia tá fácil isso acontecer, né. E A você gente faz marca própria? já tem a nossa marca própria acho que há 2 anos e meio já. Ah, então você já tá Já avançado. Não, assim, você é a receita perfeita. Começou a empresa já importando, já tem marca própria, já faz dá todos os checks já fez tudo certo já. e isso aí é muito bom, porque, assim, não adianta você tá vendendo de marca do chinês lá e amanhã ou depois ele tá aqui no Brasil. Sim, E a quem compra fala: "Poxa, essa marca aqui eu já uso há um tempo aqui no Brasil", e aí fica para ele, né. Eu conheço, concorrentes meu aqui gigantes, né, concorrentes gigantes mesmo, que tem um produto excelente e hoje eu compro lá da mesma fábrica que ele compra, né. Eu consegui, por exemplo, em feiras aí, saber assim, as melhores marcas no Brasil aqui, aonde eles compram lá, né, e aham. consegui comprar deles também. E aí E a você gente já você traz a mesma falou qualidade. é, a mesma coisa. Você falou de feira, você já pensou em ir pra Canton? Não, já pensei sim, né, porém no momento está muito distante. Ah, Mas lá na porque frente pretendo ir, ah, né, então bora. pretendo ir, pretendo ir. É cansativo e tudo, mas assim, você vê outro mundo. É Você outro chega mundo. lá, você chega lá, você consegue tirar muitas dúvidas, consegue achar produtos novos que vai ser lançado daqui 2, 3 meses ainda aqui no Sim, é muito Brasil ou legal. até um longo prazo disso. Então se você se adianta, você consegue concorrer com os grandes aqui, que estão sempre acelerados em busca e tem muito pessoal em campo para isso, né. Sim, com Mas certeza. é muito bom, eu recomendo. Tanto feiras de máquinas para quem quer produzir também, é uma ótima, você ir frequentar, tem essa FEIMEC que teve aqui em São Paulo o no mês passado também, eu não fui porque a agenda não deu para mim ir, mas é uma ótima para quem quer importar máquina da China também, né.
É, porque E dá para trazer de tudo. Gente, e traz de e tudo, né, você falou ali eu que quer para fabricar, você pode trazer as máquinas e fabricar aqui. e é um ótimo negócio, viu. A máquina comprada no Brasil, ela tem suas facilidades no pessoal vir, instalar, você tem uma assistência técnica boa, Sim. mas importar de lá é muito mais barato, sai muito Muito. melhor. É Muito. absurdo a diferença, né, de valores, assim. É um produto grande, porque máquina aqui no Brasil bom, tudo no Brasil é muito caro, né, mas máquina também e fora que, às vezes, você não vai encontrar a tecnologia aqui no Brasil que você vai encontrar lá na China, né, que eles estão com umas tecnologias muito legais, muito sim, tudo eles estão na frente, né, então às vezes, vale a pena, porque você vai economizar. "Ai, mas não vou ter o suporte, não vou ter a manutenção", cara, isso é fácil de resolver, né. É melhor você pagar mais barato, ter a tecnologia diferente e aproveitar a oportunidade, né. Mas as pessoas ainda não o maquinário a galera ainda tem fica: "Nossa, mas sério?" Mas vale muito a pena, tem muito maquinário legal, muita coisa diferente. Tem sim. Eu acho que, assim, pode ser muito receio de peças de reposição, né, É, porque antigamente, se uma máquina dessas desse alguma coisa, queimasse uma placa, eu não assim, engrenagem, essas coisas a gente faz no Brasil, mas placa resolve, né. eletrônica, né, essas chips, essas coisas só encontravam lá. E para achar era muito difícil você achar essas placas lá. Então eu acredito que hoje em dia já tá fácil isso, né, mas Sim. aquele pensamento antigo de falar: "Não, peça da China, se queimar uma placa, uma coisa, só encontra lá, é uma burocracia para trazer", isso aí acabou. Né, isso aí você acha até Exatamente. no AliExpress da vida aí, essas placas em É, então você nem não precisa precisa voltar no fornecedor, né, você acha ali rapidão, bota no aéreo, em 15 dias chega, né. Hoje as compras são muito rápido, né. né, eu tenho amostras de peças aí que foram entregues aqui em 8 dias, Nossa, é muito rápido. É via mais courier rápido aí, do que comprar aqui, né. muito rápido. Imagine aí você ficar com a máquina parada só 8 dias ao invés de 20, 30 dias igual era antes, né, era dinheiro parado no Exatamente. E você assim, acha. e você ter uma máquina aqui que, beleza, você tem a pessoa que arruma aqui, não significa que ela vai fazer a manutenção para você no outro dia, né. Não Sim, é ela vai tudo é um precisar de peça de lá processo. também, né. Em muitos casos é isso mesmo, ela não às vezes não tem a peça, enfim, não tem desculpa, né, não é uma problemática mais nos dias atuais, né, comprar lá, ter as coisas de lá, precisar da China. Outra coisa que eu vi também, né, essas máquinas de laser aí, né, do mercado, essas máquinas laser hoje em dia. Antigamente era só aquela máquina de laser do mercado aqui que era só ferro, aquelas grandona, né. Aham. Máquina com orçamento de 2 milhões para lá. Hoje em dia você consegue máquina laser mais baratas para, por exemplo, você corta acrílico, quem trabalha nessa área aí, né, de acrílico, de artesanato, você vê máquinas muito mais acessíveis, menores. Antigamente era tudo grande, você tinha que ter milhões para poder trazer uma Sim. máquina dessa daí. Tinha máquina para, por exemplo, em 2015 que custava 2 milhões a laser. Só cortava Nossa, chapa de aço, essas máquinas enormes. Hoje em dia compactaram tudo isso e facilitou muito para quem está começando, né. Você não precisa sim, com comprar uma certeza. máquina de 2 milhões para cortar, madeira, acrílico, né, gravação a laser da tua marca, você não precisa investir esses horrores aí. Que além do valor, às vezes a pessoa não tem nem onde pôr, né, não comporta, né, Isso. uma coisa Você trambolho, precisa de né, um não galpão maior, né, para tá colocando isso aí, São máquinas de impressão 3D, você consegue até imprimir uma peça de reposição de uma máquina se quebrar, uma engrenagem de plástico eles consegue fazer ali, né. São coisas exatamente. que antigamente você não tinha esse acesso todo, né. Tinha a máquina lá e tudo, mas era difícil de comprar. Sim, exatamente. E Fredson, fala pra mim, você tem uma noção de
você tem, né, obviamente, mas aí, a margem dos produtos que você importa, você sabe qual que é a margem? A diferença de você comprar ele aqui no Brasil e comprar na China? Olha, Ou começa assim, eh, é muito baixa a margem para quem compra de fábricas aqui. Por quê? Porque você está concorrendo hoje em dia, por exemplo, eu que vendo em marketplace também, né, catálogo. Isso prejudicou muito o seller hoje em dia, porque aham, você está concorrendo ali por às vezes por centavos, tem item que são centavos, né. Então foi é isso que bizarro, né. me fez, assim, enxergar e não comprar aqui mais, né. Sim. Eu falei: "Ah, não vou comprar", a não ser que você compre um item ou outro aí, para que venda bem, para dar relevância naquela conta, por exemplo, no Mercado Livre, né, quanto mais você Uhum. vende, você tem relevância lá, né, ali você sabe que você não vai ganhar dinheiro com aquilo ali, mas que você vai ter um volume de vendas que a conta vai subir. Sim. Mas não dá para concorrer com isso mais hoje em dia, é muito pouco, né, e a galera aí não tá esquentando com isso não, eles preferem faturar aí 1.000.000 mês e ter aí 10.000 de lucro do que faturar 100.000 e colocar 30, 40 no bolso, É né, absurda a métrica de vaidade, né. o que eu não vejo isso como um bom negócio, você se mata de trabalhar, você precisa aumentar a operação, né, para ganhar pouco. Claro, exatamente, não faz Comprando, sentido, né. comprando direto da China lá, já foi maior a margem, né. Hoje Uhum. diminuiu mais, como eu te falei, facilitou muito, o Rodrigo facilitou muito a importação do pessoal aí, viu. Aí já por exemplo, chega mais barato aqui, você consegue concorrer com o pessoal. Às vezes você tá com uma margem boa e entra um concorrente doido aí, que quer Quer queimar, jogar a né. marca dele que quer jogar a marca dele lá em cima. Então ele joga um preço, com uma margem baixíssima. Aí se você compra bem lá na China, o segredo é comprar bem. Você consegue concorrer com ele ali, até ele Isso. equilibrar e ver que o jogo não é aquele, que ele vai ver que o jogo não é, ou mais cedo ou mais tarde ele vai ver que não vai dar para ele estar fazendo essas loucuras, né. A conta não fecha no final, né. Não fecha, a não ser com esse pessoal aí que tem conhecimento com esse pessoal que faz coisa errada aí, né. Que Aham. não É, ligam de ser pego amanhã ou depois e a operação dele travar e a empresa dele fechar. Não sim, vale a sim. pena o risco. Se você fizer tudo correto, você emite 100% de nota fiscal, isso é muito bom para a sua empresa, porque amanhã ou depois você tem um faturamento bom, você pode recorrer a um banco se você precisar de um aporte financeiro para importar uma máquina, para expandir seu negócio. Então, com um bom faturamento, você consegue um bom empréstimo, né. É isso Exatamente. que eu penso. E você dorme despreocupado, você não vai gastar energia se preocupando com isso, né, porque É, isso demanda muita energia, importar, brigar no mercado, é muita coisa para você alinhar ali, então você trabalhando 100% correto, você vai ficar ali tranquilo para resolver outras coisas, não precisa se preocupar com isso. Joga exatamente. isso na mão da assessoria que ele vai ver os impostos, se preocupa em negociar lá com o chinês, né, que é o que eu não abro mão aqui de negociar, então às vezes eu perco madrugadas, né, falando com eles para agilizar, porque é sempre como eu falei, você manda uma coisa para ele, ele sempre vai ver. E no outro e assim, depois que ele resolveu lá a parada dele, você tem que tomar muito cuidado com documentação, porque eles são acelerados. Eles querem Certo. mandar, eles querem que você pague e já querem mandar. Então pagou, É, ele já pegou aonde que eu entrego e não quer saber de nada. Aí você sempre e precisa no explicar Brasil para não ele: é "Olha", assim, né. a gente sempre precisa explicar para ele: "Olha, aqui no Brasil é burocrático, tem que ter uma documentação, eu vou falar com a minha assessoria para ela ver os documentos, calcular custos, quando é preciso calcular", porque chega num determinado tempo que você não precisa mais. Por exemplo, a gente aqui, a gente já sabe o quanto vai chegar. Então, às Sim. vezes, eu atropelo o custo de vocês. Atropelo. Às vezes vocês mandam o custo para mim, eu já estou com ele pago lá. Sim, Só que deixa esse custo de lado, bora porque embarcar. eu já sei quanto vai chegar, né. Então, quando eu recebo, eu já dou com ele pago lá. Eu já vou naquela de preencher o checklist, né, essas coisas. É Aham. aí onde a gente toma o cuidado necessário para que não haja erro, Sim. nessa parte aí.
E o suporte da China Gate, sempre te atendeu bem, sempre deu tudo certo? O que que você tem a falar da gente? O suporte sim, às vezes demora um pouco, eu perco a paciência, né, como todo mundo, falei: "Ô, tô com um chinês, preciso de resposta lá", né. Já foi mais demorado em relação a aquele código que a gente precisa receber, né. Às vezes demorava Ah, até ué. dias, né, e o chinês no teu pé, tô com a mercadoria pronta, preciso É, enviar, como é que eu tipo, envio? Eu tem que falei: despachar isso "Calma". aqui da minha fábrica, né. Aí isso eles levam muito ao pé da letra lá, né, eles Uhum. querem mandar, acho que eles querem liberar espaço, não Liberar sei, espaço, é. depois que a gente paga eles lá é uma loucura, ele É, não pega a gente. tira essa mercadoria daqui. Aí eu falo: "Não, espera, porque a gente precisa", e sempre assim, né, sempre a gente está importando próximo de uma data de um feriadão lá, não sei o que que acontece, né, e eles querem: "Ó, vai ter feriado tal dia, nós vamos parar tantos dias", né. Lá eles trabalham muito, mas também quando chega esses Quando feriados para, lá, eles travou, param esquece. numa f num por exemplo, às vezes 15 dias parado, Sim, e ano novo para chinês é tudo. E 15, o ano novo Golden Week chinês é é uma uma loucura. semana. Sim, aí você precisa tomar mais cuidado com eles, né, e aí eu fico cobrando o time, falei: "Ó, me manda aí, porque eu preciso que eles mandem lá para que chegue no armazém", e eu importo de algo, por exemplo, às vezes de 3 ou 4 fábricas diferentes, né. Ah, no mesmo pedido. Eu Nossa, preciso alinhar na mesma quinzena ali de corte. pra Preciso alinhar os entregar 3. tudo pra você só pagar um frete, né. Aí eu seguro o código de alguns, né, para que eles não atropelem os outros, que nem Sim, sempre as sim. fábrica consegue, né, para poder mandar, eu fico no pé por conta disso. Agora mesmo em janeiro aí eu tive problema com 2 fábricas, eu não consegui que as fábricas fabricassem, me deram um prazo, não Atrasou. cumpriram, me deram outro, eu falei: "Pronto, agora eu vou ter que cortar, porque eu não vou poder esperar. Se eu esperar Entendi. mais aqui, vai vir um ano novo chinês, e aí eu não É, consigo que a mercadoria chegue". Ficou mercadoria lá para trás, agora eu tô organizando para me trazer o restante. Até porque são itens que fazem parte de um kit aqui. Então, basicamente, eu tô com o produto aqui parado até chegar o outro de lá. a Então já vou outra ter que parte. trazer esse outro produto para compor esse kit. Entendi. E o que eu tenho tido dor de cabeça, mas foi lá desde o começo, foi com o frete rodoviário aqui na entrega aqui. Ah, O pessoal aqui, eu falo aqui porque eles deixam aqui em alguns galpões aqui, e eles têm chegado, como a gente não vai todo dia na empresa, a gente tem os dias de home office, eu vou 3 vezes na semana lá, ontem mesmo eu fui lá, hoje eu não fui, hoje eu tô de casa. Amanhã uhum. eu tô indo lá. Precisa ser entrega agendada, né, sempre deixei isso Sim. claro, o pessoal alinha tudo, marca o dia, falou: "Olha, vamos agendar para tal dia, a gente Mas te". eles não cumprem, né. Eles não cumprem, né. Já teve, ocasião lá atrás que eles chegaram lá, eles bateram na porta 6 horas da manhã, fora de horário comercial. A sorte que eu estava descendo do carro e indo numa padaria de frente. Aí eu vi aquele caminhão lá na porta, passei lá, ele falou: "Não, é entrega". Aí eu falei: "Meu amigo, é que é entrega agendada". Eu falei: "A tua sorte que eu cheguei cedo por causa do trânsito hoje, cara". É um Aí absurdo. mas assim, acho que teve 2 vezes que eles chegaram só em horário comercial lá, o restante eles chegam em data que não tem ninguém para receber, né, que o pessoal Exato. não tá lá para receber, eles ligam, eu falei assim: "Ó, sempre me avisa pelo menos 2 horas antes, porque assim, se Sim, pra se tá organizar, fora né. da data se tá fora da data agendada, me liga 2 horas antes: "Olha, nós vamos fazer a entrega daqui 2 horas", porque eu saio daqui, rapidinho eu chego lá, eu mesmo recebo, porque tem um protocolo que vocês mesmos mandam de recebimento pra gente conferir tudo 100%, né. Sim, E exatamente. dessa última vez aí, eu alinhei tudo com o pós-embarque, né, falei: "Ó, preciso que me alinhe isso aí para me deixar alguém ciente, né, para poder receber". Ele falou: "Não, quando tiver lá para semana que vem, eles devem coletar lá do armazém lá para semana que vem, e aí eu te aviso aqui". Isso foi acho que numa quinta-feira, né. Aí segunda-feira me liga o motorista: "Ô, tô aqui na porta para te entregar É aqui", abs ele mandou um áudio, né. "Diga, eu tô aqui na porta para entregar aqui". Aí eu falei: "Não, amiga, essa entrega aí ela é agendada". Ele falou: "Ah, eu não sabia, né, porque a gente é do transporte aqui, ninguém falou nada que é para agendar". Eu falei: "Não, eu vou ver com o pessoal
da China Gate aqui, se a gente pode deixar para você passar mais tarde aí, né? Porque quem contrata são vocês. A gente não adianta a gente falar com eles lá. Sim, é, não Falam, adianta. eles falam assim, o contratante não é você, a gente precisa alinhar com eles lá. Aí eu chamei o suporte aqui, com 10 minutos depois ele me manda o áudio: "Ô, deixei com um vizinho tal aqui". Eu falei: "Não, amigo, não, você não pode deixar essa mercadoria, porque a gente precisa conferir". E outra coisa, né, você não pode ocupar por mais que o pessoal tenha a boa vontade de receber, né, você não pode estar ocupando Não. o material lá, né, você Fora nem que é um sabe monte o de que que caixa, é um é, trabalho, né, tipo, não você nem sabe o que que tem aí dentro, se é produto que pode ser co frágil, se não é, né. é, Olha, a gente precisa conferir isso daí, né. Falou: "Ah, então desculpa que eu vou lá retirar". Enfim, entrei em contato com o suporte falou: "Não, isso não foi o combinado, deixa que eu vou ligar lá neles". Aí me ligou uma moça que acho que era supervisora deles lá e falou que ia ser corrigido isso aí, né. Falou que não foi entregue, né, eles falaram que não foi entregue no vizinho lá, mas hum, eu nem perguntei isso lá, né, nem quis perguntar é, isso. Eu falei: "Se foi deixa. entregue ou não, recolham, daqui 2 horas eu tô lá para receber ou você me entrega amanhã, que amanhã eu vou estar lá, a Sim. partir das 6 horas da manhã eu tô lá". Aí eles Petição fizeram. pra China Gate ter uma transportadora própria. É, isso aí é em tudo, não é só, a É. gente trabalha com frete flex de Mercado Livre aqui também. É Ó, difícil, né? final do ano agora para janeiro, eu não sei o que aconteceu no Mercado Livre aí, eles tiveram um problema de operação, não sei se era aumento de vendas aí, só sei que virou uma bola de Com neve, calma. não estavam entregando no mesmo dia. Aquelas compras que eram feitas até meio-dia, que tem que ser Ah, entregue do às full? 9 da noite. Virou uma tortura. Isso foi para todo mundo, né. Então, a logística no Brasil hoje em dia, ela ainda é carente. É, ela é muito Brasil e logística, tem que aprender muito com a China, né, porque Ah, muitas vezes são pontuais, né, eu chego a dizer que na maioria das vezes são pontuais, mas existe ainda as falhas, né, precisa ser corrigida isso é para sim, todo mundo. E também exatamente. chegou uma vez aí, essa que foi a mais crítica, né, que foi naquela época que eu te falei que demorou, acho que quase 5 meses para poder chegar a minha mercadoria aí, chegou num galpão do lado da empresa nossa lá. Ah, entregou errado? Não, esse galpão era da transportadoras, né, chega lá primeiro e de lá eles mandam pra gente, né. Ah, tá, aham. Aí eu vi o nome ali, eu falei: "Nossa, é aqui do lado, né". E aí eles me ligaram, falou: "Olha, tá agendado aí pra gente entregar, acho que na segunda, só que a segunda-feira a gente não vai poder, né". Então vai ficar para quarta-feira, porque terça era feriado. Aí eu não sei se eles iam emendar. Eu falei: "Olha, esse produto está muito atrasado para mim, eu não posso esperar até na quarta-feira, né". Uhum. Falei: "Eu posso retirar? Eu tô aqui do lado". Digo: "Eu tô no número tal, vocês estão na outra esquina, no outro quarteirão". Ele falou: "Não, tem que ter autorização da contratante", que no caso era vocês, né. Eu Sim. falei: "Não importa, eu entro em contato com eles lá, eu converso com eles, liberaram". Resolvo, né. Entrei em contato com o pós-venda lá falou com eles lá e falou: "Não, pode ir lá retirar". Chegamos na porta da empresa lá que eu mandei retirar, o pessoal falou: "Olha, o pessoal não tá achando o número da nota aqui, Meu Deus. essa mercadoria não tá aqui". Eu falei: "Espera aí". Entrei no pós-venda, no pós-embarque, né, ele falou: "Não, eu tô conversando com a moça aqui, tá liberado, manda o rapaz entrar". Eu precisei sair. E lá na porta, cheguei lá na guarita da empresa, falei com a própria, eu tinha a cópia da nota, falei: "Meu amigo, a nota é essa daqui, ó, manda para o teu pessoal". Isso 2 horas depois, Meu Deus. numa sexta-feira já, Já 4 horas queria da minha tarde. importação. Aí aonde o rapaz da portaria falou: "Sabe por que essa correria todas deles aqui, que estão se perdidos? Porque segunda-feira ninguém vai trabalhar, vai todo mundo emendar, então deu 4 horas, tá todo mundo querendo sumir". Ah, ninguém mais queria fazer, né. Falei: "Eu não posso esperar essa mercadoria tanto tempo assim, já está atrasado, essa mercadoria para ter chegado aqui no máximo em fevereiro ou março, né". Aham. Aí ele falou: "Deixa eu falar com fulana de tal aqui". Aí ligou para ela lá e falou: "Ó, tô com uma nota aqui", ele tirou uma foto, mandou para ela, falou: "Não, aqui essa mercadoria está aqui sim". Aí liberaram lá o carro, o rapaz foi lá, carregou, aí eu fiquei no pé até carregar essa mercadoria. Falei: "Não vou virar a porta daqui, porque daqui a pouco vão dizer que falta alguma coisa, né". É.
Conferir tudo. Isso agora corrigindo aqui, essa mercadoria era para ser entregue na sexta, né, e aí eles me ligaram falando que era na segunda que eu entregar, mas não poderiam na segunda, só Ah, ia na que era o feriado. quarta, né. Eu falei: "Não, não, não, não". Eu falei: "Tá marcado para entregar hoje aqui, né, ou vocês me entregam na segunda, né, ou então eu vou buscar hoje aí". Eles falou: "Não, Ou deixa eu seria pegar, né. na segunda nem feriado era, o feriado era na terça, né". Eu falei: "Eu não posso esperar, Ah. se vocês vão me emendar aí, a gente aqui não emenda, né, então vamos". É, e assim, senão daí vira quarta, né, porque daí emenda, daí é só quarta-feira. Aí é Isso um mesmo. caos, né. Mas, tirando acho que umas 2 vezes, como eu te falei, que foram 100% a entrega, o pessoal chegou, descarregou tudo certinho, os outros sempre teve algum probleminha, né. Aham. Chegaram, outros chegaram lá, não quiseram nem tirar as caixas do caminhão, eu que tive Isso que me virar acontece lá. muito. Às vezes a É, gente não tem muita importação aqui em Maringá, né, mas quando chega, a gente vai lá gravar, fazer conteúdo. Os motorista nem se mexe. desse jeito. Por isso que eu sempre falo, Deixa falei: lá. "Ó, manda o motorista e, assim, manda alguém com ajudante". Eu falei: Sim. "Vocês estão contratando, vocês não estão pedindo para ele fazer nenhum favor, né, então contrata empresas É, que tá tenham no pagando, né. mínimo um ajudante", né. Lá a gente tem uma escada, né, que também não é muito alta, mas é uma escada muito larga, dá para você passar por então quando esses cara vê essa escada, esses caras até Já sentam lá e já começam a falar no ouvido do motorista, no outro lá. Eu não quando é assim, eu falei: "Ó, eu preciso da mercadoria aqui". Falei: "Eu não vou descarregar para vocês, tá. Então é. o endereço meu não é aqui no pé da escada, é lá dentro da sala, lá dentro. Então vocês têm que deixar a mercadoria lá, por favor". Aí muitos a gente conversa, chama lá em cima, bota para tomar um café, sempre eu faço isso, ofereço um café, então o cara vai lá, toma um café, então o cara nem liga, já chega 2 ou 3 ali, já Sim. sobe. Como eu te falei, são produtos que não são produtos muito pesados, em algumas exceções, né, eu sempre Então é peço, rapidinho, né. pra eles dividirem os produtos em caixas mais leves, né, às vezes dá mais Aham. caixa, mas o produto vem mais leve, melhor de se manusear. Então acaba se resolvendo aí, né. Mas o Sim. problema nosso hoje em dia está na questão do agendamento deles, né, que parece que eles não olham muitas vezes na nota, ou fica deixam de passar essa informação para o motorista. O que eu Aham. percebi foi isso, né. A a empresa logística, às vezes, ela tem a informação de vocês aí, que é para ser agendado, mas o motorista Sim. parece que não recebe Não isso, foi o que eu não percebi. vai, né. É. E isso aí acho que vai demorar um tempo ainda no Brasil para Pra ser corrigido. melhorar. É. Ainda é uma logística meio que não vou dizer na maioria das vezes, né, mas como eu te falei aí, de uns meses para cá, tem atrasado muita coisa. No geral, tô falando, né, não é só em Sim, termos de sim. importação. É, a Ó, logística brasileira é muito embrionária ainda, né. isso. Uma que a gente fala, assim, que é impecável e muitas vezes ela dá uma mancada também, assim, de um dia ou 2 nas importações aéreas, né, é empresas de courier, Sim. todas elas, entendeu? Às vezes Todas. ela marca para entregar aí, por exemplo, dia 12, às vezes os cara não bate lá dia 12, dia 13, Atrasa, né. aí dia 14, não é sempre, né, mas às vezes acontece. Só que a gente entende que o negócio vem lá do outro lado do mundo, né, É, sofre variações de clima, né, muitas vezes tem um avião não pode decolar por causa do clima. sim. Atrasa 1 hora ou 2, atrasa 2 horas aqui, 2 ali, isso Aí impacta vai de perdendo tempo, né. existe, né, a operação padrão, quando os fiscais da Receita entram em greve, e essa operação padrão que eles costumam chamar, é que o cara vai lá, libera 2 pacotes, né, não tá naquela eles estão em greve, como se diz o ditado, Sim, acaba atrasando a vida de todo mundo, né. exatamente. Mas é o que é, né. A gente sempre tenta a gente pensa em várias a gente conversa bastante pensando como que a gente vai conseguir melhorar o frete logístico. Infelizmente ainda é interno, né. Infelizmente a gente ainda não tem uma solução plausível, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar numa melhor solução, porque é ruim pra gente também, né, afeta aqui, enfim, a gente sabe e a gente quer cada vez simplificar,
e deixar o processo mais rápido, né, a gente muitas coisas não tem como, né, não tem como diminuir o tempo de mar, mas no tudo que a gente pode, a gente tenta diminuir os tempos, e o transporte interno é um deles, que a gente sabe que dá para enxugar ali, mas a gente ainda não conseguiu, é por isso que eu até brinquei, né, sim para China Gate ter uma transportadora, infelizmente ainda não é possível, mas quem sabe num futuro, né, a gente conseguir ter a nossa frota para entregar para todo mundo seria o Seria melhor dos ótimo, viu. mundos. É, além de ter um maior controle, né, de tudo que acontece, É, você pode ver os pontos que você pode estar melhorando, né. exatamente, porque daí É, a gente não consegue melhorar o terceiro, né, mas quando é não nosso a consegue. gente consegue melhorar, né. Porque, assim, existem muitas desculpas, né, como se diz no ditado. Eu Sim, falo isso porque aqui quando clientes mandam mensagem aí das vendas em marketplace, né, que não recebeu o produto no horário comercial, né, aí você liga lá neles, e fala: "O que que é. aconteceu?". "Ah, vamos ver o que Sempre aconteceu". acontece, né, alguma O cara coisa. vai te responder já 21h. Não, "Olha, e ele vai responder o que ele quer, né. aconteceu isso, aconteceu aquilo", e nem sempre é aquilo que aconteceu mesmo, né. Sim. Já tive casos aqui que o cara era uma entrega residencial em um condomínio, numa rua, e a desculpa do motoboy deles lá porque, assim, a gente sempre trabalha com terceirizados aqui, né. Uhum. E eu indico, viu, frota própria, assim, para quem vende em marketplace é muito Ah, é complicado. impossível, né. Responsabilidade em cima do entregador. Se ele cai Sim. ali, acontece alguma coisa, vai ser muito pior para você. E simplesmente ele deu a desculpa que lá não tinha nenhum condomínio. Não, ele deu a sim, ele falou que lá não tinha nenhum condomínio, né. Aí eu mesmo tomei a frente, né, entrei lá no Google, tirei o print do condomínio, lá um prédio gigantesco, e falei: "O que que é isso aqui?". Falei: "Isso aqui tem portaria 24 horas, cara". É cada desculpa que aí eles caem na É. real, pedem desculpa, né, e acaba só que o bom disso é que você sempre fala com praticamente o gerente da empresa ou com o dono, né, que faz essas entregas aí. Sim. Então ele acaba pegando no pé da do pessoal lá e você nem precisa se preocupar com isso, né. Hoje em dia Exatamente. a gente tem, essa facilidade em não ter que estar lidando diretamente com o entregador, né, que Que isso ao ajuda, meu né, bastante. ao meu ver, nem sempre o cara pode parar para te responder. O cara tá ali entregando, acaba demorando mais. E com alguém do administrativo ali que controla tudo, ele te responde até mais rápido, né. Sim, sim. Às vezes a dá aquela desculpa que não condiz com a realidade. Aí Mas, né, você vai falar para o seu cliente ali que tá mandando mensagem que precisa do produto ali, por exemplo, a gente vende, não vou esconder para ninguém, vendemos componentes automotivos, peças. O cara tá na oficina ali com o carro no estragou no elevador, né, precisando liberar para o cliente e a peça tá constando ali que vai chegar até tal hora ser e entregue. não chega. Já teve casos aqui que oficina ficou esperando peça até 21h para poder entregar, Nossa. liberar o carro, né, e o cara falou: "Cadê? Cadê a entrega?". Se você passa, não só eu passo, mas todo mundo que revende aí sabe que é assim. Por isso é importante você também contratar uma empresa séria, né, que cumpram essas regras, né, até porque é Sim. ruim para eles, eles também são punidos, Sim, com né, certeza, né. a entrega, né. Nós mais do que eles, né, mas eles também são punidos com isso. Sim. E agora, Fredson, para a gente fechar, gostei muito da sua história. Eu adoro quando a gente conversa com pessoas que já começam a jornada de empreendedorismo, né, jornada de seller, enfim, já importando. Eu acho isso, assim, genial, louvável e eu acho que é muito, rico e corajoso, né, porque tem gente que tem medo de começar a empreender, daí É, depois vem a outra dificu que é o outro medo que é de começar a importar e tem alguns igual você que já eu gosto do termo "meteu o louco" e é. já começou tudo de uma vez. E para essa galera que está assistindo aqui, que viu o nosso papo, que tem o medo, obviamente, né, de começar a importar, mas até de começar a empreender, qual que é o recado que você deixa para eles? O que que você fala para eles que eles estão aqui, eles acompanham a gente, né, então eles querem, mas falta alguma coisa. O que que você deixa para eles? Eh, a minha história que eu te falei foi um pouco resumida, né, porque se eu fosse contar ao pé da letra aí tudo, né, teria que a gente ficar aqui umas 3 ou 4 horas, né.
Mas assim, o medo ele é natural, porque você está colocando aí uma grana da sua empresa, né, que você tanto às vezes, né, na maioria das vezes o pessoal, sai de uma empresa ali que você trabalha há anos, pega todo aquele dinheiro que você tem e quer abrir a sua empresa, investir isso aí. Então se isso não der certo, você vai ter que remar do zero de novo, né, então é natural Sim. esse medo. Eu também tive esse medo, né. Só que eu comecei a rodar a minha operação antes de sair, né, um tempo atrás Levou no da empresa. paralelo, né. Antes de sair, né, eu abri o meu CNPJ e comecei a eu falei assim: "Eu vou validar, quando eu ver que dá para sair, aí com muito cuidado, né, você tem que fazer isso com muito Sim. cuidado". Mas, o que eu assim, o que eu falo é: avalie o terreno, a situação que você se encontra hoje dentro da sua empresa, se você está confortável, se você tem uma perspectiva de crescimento, né, para que você consiga, pelo menos por um tempo, alinhar os 2 ali, né. Uhum. Ficar um pouco na tua empresa, você consegue abrir, um CNPJ e consegue deixar alguém trabalhando ali em paralelo. Quando você sentir que validou isso daí, que dá para você viver, aí você é hora de você sair, que foi o que eu fiz, né. Chego e assim, eu era para mim ter saído da a outra empresa que eu trabalhava há um tempo atrás, né, há muito tempo atrás, né, porque eles falaram: "Ó, eu não tenho condições de te mandar embora agora, né, de fazer um Uhum. acordo contigo". E isso me enrolou muito, porque eu tinha que ficar muito tempo ali entre os 2 espaços, né, dividindo, então eu ficava muito tempo na madrugada tendo que trabalhar. Muito E exaustivo, né. isso demanda muita energia sua, né. Só que eu tive coragem, né, cheguei nele, chegou uma última vez e falei: "Ó, não dá mais Não gente, dá. eu tenho que tocar o meu negócio lá, e o negócio tá dando certo", tanto que teve uma preocupação dele, né, da época, falou: "Rapaz, isso tá dando certo mesmo, você tem certeza que você quer? Você já tá", eu estava há 11 anos já nessa empresa, né. Ó, Nossa. e lá estava exaustível, eu era o único homem de engenharia deles, né, então estava muita coisa nas minhas costas, né. Sim. E naquela época, como eu te falei, a minha esposa, eu era pai recentemente, né, então eu falei: "Eu preciso ficar um tempo mais em casa, dedicar um tempo". Então Não isso dá aqui mais, vai ser né. bom. Isso aí vai ser bom, né, então a minha filha nasceu em novembro de 2019, como eu te falei, em Uhum. fevereiro de 2020, aí eu me desliguei da empresa. Já a Foi a pandemia, já tudo. foi aí onde 2 meses depois já fechou tudo. Existiu sim uma preocupação, mas eu falei: "Eu tomei um caminho, não dá para voltar". Só Sim. daqui pra frente. E fui, na cara, na coragem, né, passando esses travamentos lá que, como eu volto a dizer, não foi só para mim, foi para todo Pra mundo, todo né, mundo. então e assim, importação sempre vai ter uma coisinha ou outra. Isso das peças que eu falei que vieram faltando foi só apenas uma, que já aconteceu outras também, né, houve peças mal fabricadas, né, que eu tive que retrabalhar aqui no Brasil, né. Eu ainda tinha aquele conhecimento na área das peças, então eu pude retrabalhar essas peças, sabia onde Sim, mexer. já sabia, né. E teve peças que chegaram faltando um parafuso aqui, chegaram faltando um pino ali, eu precisei fabricar aquele pino para colocar no lugar, fabricar aqui no Brasil também, Acontece, vale. né. Quantas Acontece, né. importações você fez já, você sabe, você lembra? Eu não Ou você lembro já ao perdeu todo, as contas? não lembro ao todo aí, mas Faz assim, tanto tempo. não foram muitas, porque eu sempre trago uma importação Volume, né. que assim, como eu falei, são itens pequenos, mas que durem na fábrica no mínimo 7 meses aí. Entendi. Não ocorrer, o risco de eu ficar travado num ano novo chinês sem E peça, igual ficar já sem aconteceu. estoque, né. Se organiza Tá em certinho. torno de umas 10 aí, por aí. Ah, bastante já. E o que que acontece? Se você ficar com medo, você vai alavancar. E se você ficar nessa de trazer produtinho do AliExpress a vida inteira, Ah, não dá, é além de você insustentável. não ter uma nota de entrada, isso é muito ruim para tua empresa. Se você não tem uma nota de entrada, você não consegue dar nota de saída. Então você vai ficar na É, informalidade sempre. Você não exatamente. cresce, né, você não cresce. Hoje está muito, muito fácil você trazer uma importação aérea,
né, com nota fiscal de entrada, do que você ficar trazendo produtinho do AliExpress. Produto do AliExpress Sim. para você comprar, para colocar na tua residência, uma coisa bonita, para o teu uso e consumo, Perfeito. perfeito, mas hoje em dia não dá certo nem como amostra, porque nem sempre aquele cara que está te É, vendendo no AliExpress ali, ele é o fabricante que vai te é o fornecer. mesmo, né. Pois é, não, você não vai conseguir. Você vai comprar hoje um produto X numa qualidade boa, aí lá na frente ele te manda de uma outra fábrica. É, Como eu te não é. falei, pode ser uma trade aí que compra de vários. Sim, exatamente. Então você precisa, alinhar esse tipo de coisa dentro da tua empresa, né. Abra o seu CNPJ certinho, não é bicho de 7 cabeça. Qualquer CNPJ hoje em dia se pode importar, não tem É essa MEI, preocupação. né, MEI importa. E ali você já começa correto, né, e vai escalando. Pode começar de pouquinho, ver o quanto o teu caixa aguenta. E Sim, vai começando de pouco, né, não adianta, não precisa você querer já chutar o pau da barraca, trazer um container fechado, estourar tudo de uma sim, vez. Faça teste, valida o produto no mercado. Não case exatamente. com o produto. Hoje um produto é bom, amanhã ele não é mais, né. Meu caso aqui já aconteceu, já teve item que eu trouxe aqui na época da pandemia mesmo, que nem as concessionárias tinha para reposição. Nossa, era o produto perfeito. Hoje em esquina, é claro, eu aproveitei o momento. Falei: "Eu preciso Claro. aproveitar o momento para aquecer". Hoje, toda esquina tem esse produto e é um preço muito acessível, né, porque o chinês ele também sabe disso, né, ele sabe quando o produto tá bem no mercado, se não tem no Sim, Brasil, ele eleva o preço dele. E aí, exatamente. conforme aumenta-se a oferta, ele vai É, de abaixando o preço do produto. exatamente. Ele também Mas sabe disso, e ele sabe que no Brasil não tem, então ele vai elevar o preço dele. isso, ele chinês é esperto e no final o chinês quer ganhar dinheiro, né, igual a gente. Também, e para aqueles que querem, negociar com o chinês, assim, procure o Alibaba, né, conversam com ele em relação ao frete, não se assuste com aquele frete que está te mostrando ali na página, É, aquilo ali aquele não é frete é realidade. não é Converse realidade. com ele, tomem cuidado, procure a China Gate, por exemplo, para ir fazer uma vistoria na fábrica, ver se essa fábrica Sim, existe, inspecionar o produto para ver se é aquilo mesmo que ele está te falando, porque muitas vezes eu já tive aqui, por exemplo, fábricas aqui que falam que o produto dele é esse e aquilo, eu falei: "Ó, eu quero esse produto do vídeo que eu estou te mostrando". E ele falou: "Não, é esse mesmo". Aí ele liga para uma outra fábrica que tem um vídeo do produto lá e manda aquele não exatamente é. o produto. Quando você vai fechar com ele, que você pede foto para a conferência que eu sempre peço, ele te manda um produto de uma outra qualidade. Eu falei: "Não, o produto que a É, gente combinou não é esse, próximo, né, vai não é para o esse aí". próximo. Eu falei: "Então não quero". Aí já trava tudo ali, eu falei: "Você procura isso". Inspecionar tudo é bem melhor, viu, bem mais Exa seguro. E tenham coragem. Se É, você acho que não é isso, der né, o primeiro coragem. passo, se você não der o primeiro passo, mas sempre com cautela. Tenham paciência, porque importação não é uma coisa que você não é um café que você faz ali em 5 minutos, né, importação Sim, demanda burocracia, né, procure alguém que faça a documentação para você, no começo. Tudo no começo é sempre muito confuso, você não entende daquilo ali, né. uhum. Procure empresas sérias, né, hoje em dia eu tenho confiança em quem? Na China Gate e no Carlos Araújo, que é o nosso despachante, né. Neles eu tenho Sim, 100% de confiança. Eu sei que não vai fazer coisa errada, não vai fazer documentação errada. sim. Se chegar uma documentação errada, vai te travar o teu processo ali no porto e você vai ficar E ferrou, meses né. parado, meses Exa parado. Sem falar que você pode tomar uma multa aí que E gastando milhões, né, porque acabou com a tua empresa. exatamente. Mas muito legal, Fredson, gostei muito da sua história, agradeço aí por tantos anos, né, já de parceria aqui, que se tornem muitos e muitos anos também, né. Quando quiser ir para Canton Fair também, você falou que um dia vai, a gente também está aqui para ajudar e acompanhar você. E espero aí que a gente se conheça um dia, né, já temos aí muitos 7 anos praticamente de relação de China Gate com vocês e desejo vida longa aí à sua empresa, muitos SKUs novos, muitas, vendas, né, que sempre cresça cada vez mais e muita margem também, né.
Cada vez mais isso é é o que importa hoje em dia, né, não as métricas de vaidades, mas sim a métrica real que é a margem. Eu que agradeço aí pelo espaço e vamos alinhando aí mais para frente nas próximas importações, né, que a gente consiga sempre importar mais, né, naquilo Sim, que é possível, que é viável, né. com certeza. O que eu falo é a gente tem que sempre estar olhando produtos novos, porque como eu falei, certos produtos ficam, como que se diz? Velhos, né? Velhos, né, todo mundo passa a ter aquele produto, então Sim, se a margem for baixa, você já não consegue mais competitividade no mercado, e é assim, vamos para isso. frente, né. Bora. Obrigada, viu, Fredson, pelo seu tempo, pela sua coragem e por compartilhar aqui sua história com a gente. Um abraço no Rodrigo aí, tá, são Pode muitos anos aí de deixar. parceria. Valeu. Bom, pessoal, essa foi a história do Fredson, muito legal, ele já tem aí muito tempo de parceria com a China Gate, né, começou ali quando os containers compartilhados cresceram, né, nasceram na verdade, e tá com a gente até hoje, sempre muito organizado, sempre organizando as importações, e já começou empreendendo e importando, e isso é muito legal, e agora também já tá fazendo marca própria, cada vez evoluindo mais ali a empresa. Então se você também quer importar com os nossos containers compartilhados, quer ir para a China, enfim, quer colocar a sua empresa dentro da China, no mundo da importação, a China Gate te ajuda. Aqui na descrição tem o link para você entrar em contato com a gente, para a gente entender o seu momento e o que que você precisa, qual projeto de importação faz sentido para você e para sua empresa nesse momento. Então já clica aqui, deixa o like se você gostou desse vídeo, se você quer mais histórias importadoras para vocês. E é isso. Tchau!